Ele já foi considerado a linha-tronco da Companhia Paulista, tendo sido uma linha de muito prestígio naquela empresa. Conheçam agora a história do ramal de Descalvado. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. O vídeo de hoje foi uma sugestão de nosso amigo inscrito Anderson Coveiro, que pediu para nós falarmos sobre o ramal de Descalvado. Em 1874, com as obras da construção do trecho entre Campinas e Rio Claro já bastante adiantadas, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro dá início aos estudos para a construção de sua linha do Mogi Guaçu, que tensionava ligar algum local entre Limeira e a área denominada Cordeiros até a margem daquele rio. O ponto de entroncamento foi estudado inicialmente na própria vila de Limeira, na fazenda Ibicaba, mas por fim, devido a questões de topografia, foi escolhido o local denominado Cordeiro, atualmente chamado Cordeirópolis. A nova linha deveria passar pela Vila do Patrocínio de Araras e pela recém-fundada Vila de Pirassununga, chegando às margens do rio Mogi Guaçu, de onde deveria seguir para São Simão e Ribeirão Preto, na época as mais importantes cidades exportadoras de café da província de São Paulo. Os estudos foram aprovados pela diretoria da empresa no início de 1875 e em 1º de maio daquele mesmo ano, o governo provincial aprovou a construção do ramal, que inicialmente deveria ter bitola métrica, mas para evitar o inconveniente de baldeações, optou-se por construí-lo em bitola larga. A Companhia Paulista investiria na construção do ramal dinheiro de seu próprio caixa, sem garantia de juros por parte do governo provincial, mas em compensação, ela teria uma zona de privilégio de 31 km de cada lado do ramal. Entre as cláusulas do contrato junto ao governo provincial, constava uma que, se o governo desejasse desapropriar a linha da Companhia Paulista, deveria esperar ao mínimo 30 anos. Sendo que, durante este tempo, a companhia gozaria pleno direito sobre o ramal. A linha também seria construída no valor de 62 contos de réis, dinheiro que foi levantado através de uma chamada de capital priorizando os fazendeiros locais que seriam beneficiados com a construção da ferrovia. As obras foram iniciadas em fevereiro de 1876, aproveitando a mão de obra abundante que estava sendo utilizada para a construção da linha entre Cordeiro e Rio Claro. E o primeiro trecho desse novo ramal, até a Vila do Patrocínio de Araras, foi inaugurado no dia 10 de abril de 1877. Já o trecho seguinte, até Leme, foi inaugurado em outubro daquele mesmo ano, tendo sido financiado pelo conselheiro Antônio Prado, em troca de abatimento de frete de suas fazendas. Já o trecho até Pirassununga foi inaugurado em 24 de outubro de 1878, sendo que, em janeiro de 1880, a linha chegou às margens do rio Mogi Guaçu, no local denominado Porto do Ferreira, pois era o local onde João Ferreira tinha sua balsa para atravessar o rio. Deste ponto, a linha deveria seguir em direção norte, para São Simão e para Ribeirão Preto. Entretanto, disputas com a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, que tensionava passar mais ou menos pela mesma zona para chegar a Franca, e uma disputa entre as famílias do conselheiro Antônio Prado e do Conde do Pinhal, fizeram com que a Companhia Paulista perdesse tanto a concessão do trecho de Porto Ferreira para São Simão, quanto fosse obrigada a devolver a concessão de Rio Claro em direção a Araraquara. Sendo que vocês podem assistir mais a respeito deste caso no nosso Ferro História número 17, que vai estar aqui no card. Impedida de seguir para norte atravessando o rio Mogi Guaçu, a Companhia Paulista decide levar sua nova linha até a vila de Belém do Descalvado.
Por força de contrato, este novo trecho teria que ser feito partindo de Rio Claro. Mas se isso fosse realizado, o ramal de Porto Ferreira praticamente ficaria sem cargas, já que todas elas seriam desviadas para o trecho de Rio Claro. Sendo assim, a Companhia Paulista consegue convencer o governo provincial a autorizar que o prolongamento se parta de Porto Ferreira. As obras são iniciadas no final de 1880, sendo que a linha é inaugurada um ano depois. Neste ponto, a jovem Companhia Paulista se viu cercada pela Estrada de Ferro Rio Clarense e pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, sem perspectivas de como crescer. Por isso, a empresa favorece a construção de estradas de rodagem, ligando as fazendas próximas até as estações da linha do Mogi Guaçu, além de favorecer a implantação de pequenas ferrovias agrícolas, que também convergissem para seu ramal, que gerariam no futuro os ramais de Aurora e Santa Rita do Passa Quatro, tendo também participado da fundação da Estrada de Ferro São Paulo a Minas, além de iniciar a implantação da navegação fluvial pelo rio Mogi Guaçu. A construção da estação de Laje pela Companhia Mogiana em 1881, dentro da zona de privilégio da Companhia Paulista, também faz com que a empresa inicie a construção do ramal de Santa Veridiana, que vocês vão poder assistir a história em breve aqui no nosso canal. Essas brigas com a Companhia Mogiana só foram resolvidas em 1913, mas no período entre 1885 e 1916, a linha entre Jundiaí e Descalvado passa a ser considerada pela CPF seu tronco principal, e a linha entre Cordeiro e Rio Claro um pequeno ramal. Entretanto, em 1892, a Companhia Paulista adquire a Rio Claro Railway, sucessora da Estrada de Ferro Rio Clarense, abrindo novas perspectivas para a construção de novas linhas. De fato, o trecho original de bitola métrica entre Rio Claro, São Carlos e Araraquara começa a ter sua bitola alargada em 1913, sendo inaugurado no trecho Rio Claro-São Carlos em 1918 e no trecho entre São Carlos e Araraquara até 1921, passando a ser considerado o novo tronco da Companhia Paulista. A partir daquele momento, a linha entre Cordeiro e Descalvado se torna um ramal. Um pouco antes, em 1903, devido já à existência da linha de bitola métrica da antiga Rio Clarense entre Rio Claro e Pontal, a Companhia Paulista desativa a navegação fluvial pelo rio Mogi Guaçu, o que gera um grande baque em Porto Ferreira, já que a cidade vivia em função da navegação fluvial. Mesmo assim, o ramal de Descalvado ainda tem uma grande importância para a companhia, devido ao fato de atravessar importantes fazendas de café da região. Tanto é que, durante as décadas de 20, 30 e 40, havia trens diretos partindo da Estação da Luz em direção a Descalvado, inclusive trens diretos usando carros da SPR. Não se sabe se esses carros eram alugados para a Companhia Paulista ou se eram enganchados como trens da São Paulo Railway nos trens da Companhia Paulista. Além disso, havia trens extras em diversas épocas do ano, visando comemorações religiosas ou até comemorações nas fazendas. No entanto, conforme a monocultura de café foi perdendo espaço no estado de São Paulo, a importância do ramal de Descalvado foi diminuindo cada vez mais, o que piorou em 1958 com a inauguração da via Anhanguera, construída em paralelo com o ramal. Mesmo assim, a CPF tinha a intenção de eletrificar o trecho entre Descalvado e Pirassununga, justamente porque era o trecho de maior movimento do ramal, sendo que ela utilizaria as locomotivas elétricas mais antigas das séries 300 e 400 nesta linha, e que vocês podem assistir a história clicando aqui no card. Mas com a chegada de locomotivas dieselétricas como as GE 19B, que vocês também podem assistir a história clicando aqui no card, e as EMDG 12, o projeto acabou sendo abandonado, e as locomotivas a vapor foram lentamente sendo substituídas por locomotivas dieselétricas. Também no início da década de 1960, o carro-restaurante passou a ser desengatado em Cordeirópolis, seguindo o trem até Descalvado sem o carro-restaurante, o que motivou ao ramal ser chamado de Ramal da Fome. Além disso, diversas estações
foram rebaixadas para paradas e já não tinham tanto cuidado e esmero quanto 10 anos antes. Com a cultura da cana-de-açúcar se alastrando pela região, o número de cargas no ramal de Descalvado foi diminuindo cada vez mais. Em 1970 foram transportadas 1.000 toneladas de carga no ramal, sem contar o café. Em 1983, já sem o transporte de café, foram transportadas apenas 83 toneladas de carga durante todo o ano. Até mesmo o ramal de Piracicaba transportava mais cargas do que o ramal de Descalvado. As principais cargas transportadas no ramal nessa época eram eucaliptos da própria FEPASA e cargas oriundas e destinadas à Nestlé em Araras. Já a partir de 1974, trens mistos começaram a circular no ramal. E em 1977, todo o transporte de passageiros foi definitivamente desativado. Em 1989, foram registrados os últimos trens de carga, que podem ter continuado a correr nos anos posteriores, mas sem terem sido registrados pela FEPASA. Além disso, em 1988, um trem com a pintura Ave Maria, rebocado por 2 locomotivas Levy, adentrou no ramal para fins promocionais, sendo este possivelmente o último trem de passageiros a adentrar no ramal. Utilizado apenas para trens de manutenção e autos de linha, em 1994 todo o tráfego cessa. Como a FEPASA, que foi a sucessora da Companhia Paulista a partir de 1971, não tinha perspectivas de melhoras para o ramal, ela retira os trilhos do trecho entre Araras e Descalvado entre os anos de 1996 e 1997. O trecho até Araras prossegue com trilhos, já que havia a expectativa de que a Nestlé continuasse a utilizar o ramal, o que acabou não acontecendo. Quando a FEPASA foi federalizada e concessionada em 1998 para a Ferroban, o ramal de Descalvado, agora só até Araras, não entrou na concessão, continuando a pertencer ao espólio da rede, sendo que em 2003 a rede retirou os trilhos entre Cordeirópolis e Araras. Embora oficialmente o ramal de Descalvado nunca tenha sido desativado, dificilmente ele voltará a operar, já que os trechos que cortavam centros de cidades como Araras, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira e Descalvado já foram urbanizados. Um trem turístico chegou a ser cogitado no trecho entre Araras e Eliorute, distrito daquela cidade, mas nunca saiu do papel. Este é um triste fim para um ramal que já foi considerado a linha-tronco da Companhia Paulista, além de ter recebido diversas personalidades no decorrer de sua existência, como o próprio Eliorute, secretário de Estado dos Estados Unidos da América no início do século XX, e artistas como Errol Flynn, além do Príncipe de Gales, no decorrer da década de 50. Restam apenas algumas pontes e as estações do ramal para contar sua história. E essa foi a história do ramal de Descalvado. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!